Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar um pouco sobre o diodo Zener, né? Então a gente vai dar prosseguimento que vocês estavam estudando com o professor Júlio. Portanto, nós temos aí como objetivos a introdução básica aí dos elementos semicondutores e diodo de junção, porque vocês já estudaram mais a fundo, né, esse tema. Características do que seria o diodo Zener. Análise teórica de um circuito de regulação de tensão com o diodo Zener. E um circuito demonstrativo aí de exemplo, tá? Em corrente contínua. Muito bem, então, uma introdução básica aí do dispositivos semicondutores. Nós temos que dispositivos semicondutores, eles surgiram da união de dois conceitos. Tá? O material condutor, que permite a passagem de corrente elétrica em seu interior, quando submetidos a uma diferença de potencial, né? Daí temos vários exemplos, né? Temos o alumínio, cobre, ferro, dentre outros. E material isolante, que não permite a passagem da corrente elétrica em seu interior em condições normais, como, por exemplo, madeira, plástico, porcelana, fenolite, vidro, entre outros. Aí. Então, da união do elemento isolante com o elemento condutor, podemos colocar assim, de uma forma bem resumida, nós temos um elemento que ele é semicondutor. Né? E o primeiro semicondutor que surgiu é o diodo, né? Que possui, num determinado momento, uma característica de condutor e, num segundo momento, uma característica de isolante. Esse componente ele permite a passagem de corrente elétrica em um único sentido quando adequadamente polarizada. Tá? Então, se é polarizado de forma direta, eu conduzo corrente. E ele vai bloquear a corrente quando a polarização for invertida, conhecida como polarização reversa. Né? Então, se eu mudar os polos da tensão no diodo, ele vai bloquear. Conduz no sentido e bloqueia em outro. Aqui nós temos a estrutura básica, né? Nós temos o material P, que seria, entre aspas, material positivo, que possui mais lacunas, e o material N, que seria o material negativo, possui mais elétrons. Né? Portador majoritário elétron e portador majoritário lacuna. Aqui nós temos a simbologia do diodo. Né? O diodo ele possui o anodo, que seria o positivo, conectado aqui à placa P, e o catodo, que seria o negativo, conectado à placa N, de forma bem resumida. E daí já entramos nas características do diodo Zener. Né? O diodo Zener, eles são projetados para operar na região de ruptura, né? Diferente dos diodos retificadores, diodos de junção, onde grandes variações de corrente produzem pequenas variações de tensão, permitindo assim que se construa um regulador de tensão. Então esse é o símbolo do diodo Zener, perceba, eu tenho uma linha mais aqui para cima e uma para baixo, né, para diferenciar do que seria o diodo de junção convencional. Temos aqui a analogia entre o símbolo e a aparência real aqui do componente, né? Esse daqui seria um diodo Zener de 3,3 volts, por exemplo, mas a aparência física é bem similar a esse daqui. E por fim nós temos aqui a ilustração real, né, do que seria o diodo Zener comercial. Então o Zener comercial ele tem essa aparência, tá certo? Ele é meio laranjinha, né, com uma faixa preta. Muito bem, agora assim como no diodo convencional ali, retificador, diodo de junção, o Zener ele tem uma curva, né? Então vamos colocar a curva aqui do diodo Zener. Esse daqui é o gráfico dele, então na condução direta, no primeiro quadrante, ele tem a característica de crescimento de corrente, sendo que a tensão fica limitada ali, em torno de 0,6, 0,7. Falando um pouco sobre a curva, né? A região de trabalho do diodo Zener está compreendida entre IZ mínimo e IZ máximo. Tá? Então nós temos IZ mínimo neste ponto, né, que é rebatido aqui na curva, e Z máximo lá para baixo. Estão associados aos valores de corrente máxima e mínima os valores de tensão, que são muito próximos. Então nós temos aqui o valor de tensão mínima, que é praticamente o valor nominal, que é praticamente o valor de tensão máxima. Por isso que
esse diodo aqui ele é conhecido como diodo para manutenção de tensão constante, né? Porque entre mínimo, máximo e nominal a diferença é pífia, minúscula, tá? É ridículo. É praticamente o mesmo valor na realidade, né? A tensão nominal e a tensão de especificação, que é Vzenon, né, em termos teóricos, e outra especificação muito importante é a potência, né? Porque o componente ele vai ter que dissipar um certo nível de potência. Daí nós temos as fórmulas, né, para cálculo de estabilização numa aplicação prática. A potência máxima é basicamente tensão máxima vezes corrente máxima. Só que nós vemos aqui no gráfico que a tensão máxima é bem próximo da mínima, que é obviamente muito próximo da nominal. Então a potência máxima é a tensão nominal do Zener vezes a corrente máxima. E a corrente que a gente vai determinar agora, que seria a corrente mínima, ela é dada pela diferença de 0,9, tá? Então, aqui nós temos Z mínimo, temos uma distância de 0,9 de Z máximo até atingir a corrente máxima, ou seja, esse range aqui é 90% de Z máximo, sobrando um remanescente aqui de 0,1, que seria 10% de Z máximo. Portanto, a corrente mínima de regulação Zener é 10% da corrente máxima, tá? Isso daqui é dado utilizado em projeto e a gente vai observar na sequência como funciona o projeto do Zener, trabalhando aqui com potência e com a corrente. Muito bem. Falando um pouco mais aí agora sobre a polarização do diodo Zener, nós temos que a resistência RS, que vai aparecer no circuito de polarização, esse carinha aqui, deve ser dimensionada considerando que o circuito mantenha a regulação, mesmo que a carga varie entre o máximo e o mínimo, e ao mesmo tempo a tensão de entrada varie entre dois limites, Vmax e Vmin. Só que Vmax e Vmin é basicamente a tensão nominal. Então o Zener ele vai ser especificado com uma certa tensão nominal e a potência dissipada no Zener não exceda, no caso aí, o limite de potência máxima, que também vai ser especificado no componente. O Zener ele tem um código específico, assim como nós temos lá o ED4007, por exemplo, para o diodo de junção utilizado em retificadores, o Zener também trabalha com códigos, né? Semicondutores em geral têm um código específico. Para que o Zener regule de maneira correta, a corrente não pode cair abaixo do valor mínimo, que é o IZ mínimo, aqueles 10% do IZ máximo, nem superar o valor máximo, pois nesses casos o Zener sofrerá danos, né? Obviamente, se ele superar o IZ máximo, ele vai estar muito além do valor máximo de tensão e vai queimar, né? Vai deixar de funcionar. Certo, turma? Então aqui nós temos uma fonte de tensão de corrente contínua, pode ser representada também como a saída de um retificador já com filtragem capacitiva. Temos esse resistor que vai ser utilizado no projeto para fazer com que o Zener trabalhe entre uma corrente mínima e máxima. E uma carga que vai ter tensão idêntica à tensão do Zener, porque é um circuito em paralelo. Então aquela tensão nominal de especificação vai ser basicamente a tensão que nós vamos ter na saída aqui da fonte, por exemplo, né? Então analisando aqui esse componente, que ele vai ser necessário projetar para que o Zener opere de forma coerente, né, segundo uma carga RL, temos que a tensão no resistor vai ser o que nós temos desse lado, que é VE, menos o que nós temos desse lado, né, que é a diferença de potencial, que seria o VZ. Então, VRS é VE menos VZ. E se a gente analisar a corrente que passa para RS, chega nesse nó, uma parcela vai para o Zener e uma parcela vai para a carga. Então a corrente em RS vai ser IZ menos IL. Aplicando a lei de Ohm, RS será VRS dividido por IRS. E portanto a fórmula de cálculo para RS vai ser uma faixa delimitada à corrente máxima e mínima do Zener, tá? Considerando que eu tenho uma carga de saída RL, que vai drenar uma corrente constante, que eu chamei aqui de IL. Tá? Então, a diferença da tensão sobre RS, dividida pela soma das correntes que é liberado, né, que seria o IS, tá?
vai trazer aqui um valor de resistência mínimo e um valor de resistência máximo. Obviamente o RS tem que estar entre esse mínimo e máximo no projeto de polarização com diodo Zener. Aqui eu trago dados adicionais interessantes aí, que seriam os valores comerciais do diodo Zener para potência. Então nós temos de 0,25 até 50 watts. E os valores de tensão nominal para Zener estão compreendidos de 3,3 volts, que inclusive é a imagem que eu coloquei ali no início da apresentação, onde eu tenho como seria a representação física, né, do componente diodo Zener, e vai até 75 volts, então um componente aí que regula até altos níveis de tensão, porque essa daqui seria uma tensão regulada em corrente contínua. Né? E para finalizarmos aqui, eu trago um exemplo de análise. Né? Então peço para que considerem um circuito com diodo Zener, um N4735 de meio watt, tensão nominal de 6,2 volts, IZ máximo de 80 mA, e aplicando os 10%, nós temos que IZ mini é 8 mA. Instalado no circuito da figura abaixo vai ser mostrado agora. Peço para que determine os limites para RS, de forma que o Zener opere na região de regulação de tensão. Então nós temos que calcular esse carinha aqui, ó. A alimentação é 12 volts, né? Como se na saída do meu retificador lá eu tivesse um valor de pico em torno aqui de 12 volts, vamos colocar assim, tem a tensão de Ripple, né? Então valor mínimo 10 volts, valor máximo ali 14, tendo 12 volts médio aqui, vamos colocar dessa forma. O Zener ele vai limitar a tensão aqui de saída a 6,2 volts, né? Então metade da tensão que eu tenho aqui. Algo importante de se notar, portanto, é que a tensão da alimentação do circuito pré-regulador, né, que temos esse resistor aqui, antes do Zener regular a tensão, ele deve ser com nível de tensão maior do que eu vou ter na saída. Tá? Aqui está 6,2, mas se eu tiver, por exemplo, um Zener de 9 volts, aqui, por exemplo, posso aplicar também, considerando que esses 12 volts são um nível de tensão, melhor dizendo, mínimo. Tá? Se ele for médio, daí depende do tamanho do ripple que vou ter no meu circuito retificador, e isso depende lá do capacitor que vocês estudaram com o professor Júlio, que estudaram ou estão estudando aí, né? Então, a nossa carga de saída, o RL, é 220 ohms, puramente resistiva. Isso vai gerar uma corrente IL, multiplicando para RL, temos a tensão VL, que deve ser idêntica à tensão Zener, que no nosso caso é 6,2 volts. Daí o que acontece? Eu pego aquela formulinha para determinação de RS e determino que seria o RS mínimo, que está mais à esquerda da fórmula, e o que seria o RS máximo, que está mais à direita, obviamente. Se eu for calcular o valor mínimo, eu tenho que utilizar o valor de corrente máxima do Zener, que é 80 mA. E para o cálculo do valor máximo de resistência, eu utilizo o valor mínimo de corrente do Zener, que é 8 mA. Tá? A corrente de carga é basicamente lei de Ohm, conforme disse, né? Se a tensão de saída é 6,2 volts, por ser a tensão regulada pelo Zener, temos que a carga é 220 ohms, 6,2 volts por 220 ohms, e a corrente L que deve ser incrementada aqui na fórmula. Fazendo o cálculo, temos que RS ele deve estar compreendido entre 53,61 até 160,30 ohms. E um valor interessante a mercado aí que a gente pode encontrar facilmente é um resistor de 100 ohms, tá certo? Então, para esse Zener aqui, ó, um N4735, meio watt com regulação em 6,2 volts, certo? Eu posso utilizar um resistor de 100 ohms para saída do meu retificador já com filtragem capacitiva, com valor médio aqui de 12 volts, dependendo do caso. Para esse caso aqui vai ser tranquilo, que o ripple não vai ser tão grande. Mas se eu trabalhasse com 9 volts, seria interessante que isso daqui não fosse o valor médio, mas sim o valor mínimo, tá? Para garantir esse valor aqui da entrada, tem que ser o valor mínimo da tensão de saída do retificador não controlado, no caso, né? Que seria com diodos apenas. Beleza, turma? Então, a aula de hoje vai ser encerrada por aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos, né,
pelo desempenho que vocês estão tendo aí na disciplina, e sempre recordando que eu estou disponível no Microsoft Teams, caso tenha alguma dúvida, manda foto, manda áudio, vídeo, se vocês preferirem, enfim, podem mandar qualquer tipo de dúvida. Se surgir alguma dúvida relativa à aula passada, pode pedir para que eu abra uma videochamada sem problema, eu farei como foi feito na semana passada, e daí eu alinho aí o conteúdo, algum conceito que talvez não tenha ficado muito claro para algum de vocês. Tá certo? Grato a todos, bons estudos, até!